Então, galera, hoje a gente vai falar sobre simbiose. Primeiramente, eu quero falar para vocês que não sabem que no Brasil existe algumas espécies de abelha denominadas abelhas sem ferrão. Elas são diferentes daquela abelha que produz muito mel, porque elas são abelhas brasileiras. Na verdade, elas possuem ferrão, mas o ferrão delas é atrofiado, então elas não usam como arma de defesa e aí ficou denominado abelhas sem ferrão. Há muito tempo atrás, chegou para o Eduardo Azeredo, que é um grande criador de arpias de Minas Gerais, uma arpia da Alemanha com problemas respiratórios. Essa arpia estava quase morrendo, ela estava com problemas respiratórios, e ao chegar no criador do Roberto Azeredo, ele observou que muitas abelhas, dessas abelhas sem ferrão, elas ficavam ao redor da narina daquela arpia. Com o passar do tempo, a arpia voltou a respirar normalmente e sobreviveu. E aí ele começou a verificar que essas abelhas retiravam material das narinas da arpia, das aves de rapina, para poder usar na construção do ninho. E então é uma simbiose da abelha com a ave de rapina, no qual ela ajuda na limpeza ali das narinas. Eu achei muito interessante. E outra coisa que ele descobriu também através de suas visualizações foi que existe um certo tipo de formiga que elas são carnívoras e elas utilizam o resto de carne do ninho para poder comer e levar para o seu ninho lá, no ninho das formigas no caso. Ele viu que essas formigas não atacavam as aves e só usavam o resto daquela comida para se alimentar. São dois fatos bem interessantes descobertos pelo Roberto Azeredo, que foram através de visualização. Ele é um criador de aves de rapina, mas ele se especializou em observar o comportamento dos animais e através disso ele fez essas duas descobertas muito legais. Então é bom a gente sempre observar as coisas que acontecem ao nosso redor, observar sempre nossas aves, porque daí pode sair bons artigos científicos, bons textos e coisas novas para a gente usar no dia a dia. Gente, eu não sou especialista em abelhas. Na minha casa lá em Belo Horizonte tem jataí, que é uma das abelhas sem ferrão, e também tem iraí, que é uma outra abelha sem ferrão. A gente tem duas colmeias. A colmeia de jataí apareceu sozinha, porque é uma das mais comuns, e eu comecei a pesquisar um pouco sobre essas abelhas, e acabou que eu entrei num grupo há um tempo atrás de criadores de abelhas sem ferrão, que é chamado Meliponicultor. E aí eu me interessei muito sobre esses projetos, então é bom vocês darem uma conferida no projeto SOS Abelhas Sem Ferrão e outros projetos para salvar essas abelhas, porque